E vamos seguir por aqui, inclusive falando sobre a quarta-feira de cinzas. Esse que marca, né, o início de um período de 40 dias, muito especial para os católicos, a chamada quaresma. Mas afinal, por que tanta gente deixa de comer carne, por exemplo? Ou corta o doce, faz algumas promessas? É muita coisa, né, Fábio? É muita coisa, viu, Bruna? Para os católicos é uma época de jejum, de oração e também de caridade. Um período de fé e conversão. E para explicar tudo isso de um jeito simples, que todo mundo vai entender, nós recebemos hoje o diácono Silvio Alighieri. Seja bem-vindo. Bora começar com ele, Bruna? Sim. Vem cá Olá, diácono, boa tarde. Boa Seja tarde. bem-vindo. Boa quarta-feira para você. Muito obrigado, gentileza. E é um período, né, que a gente falou, muito especial para os cristãos católicos, mas que também envolve muitas dúvidas, né? As pessoas ficam aí com alguns questionamentos. Afinal, são 40 dias importantes para a igreja e importantes para os fiéis também, né, diácono? Isso. Então, tá todo mundo reunido e se envolvendo nesse período, nos próximos 40 dias, começando hoje, já na quarta-feira de cinzas, né? Isso, começamos hoje esse período da quaresma. A quarta-feira de cinza marca esse início. E como você muito bem colocou, ela tem uma pedagogia muito clara, muito boa de compreensão. Muitas vezes se atenta apenas à questão, vou deixar de tomar refrigerante, Sim. vou deixar de comer isso, vou deixar de fazer aquilo, mas ela tem é muito mais profundo o sentido da quaresma, o sentido da quarta-feira de cinza, do que apenas uma abstinência de algum doce, de alguma coisa assim. Muito bem. E qual a duração? Quaresma, são 40 dias. E aí, qual é o significado dessa quaresma? Explica pra gente um pouquinho, diácono. Logo no início, lá até o quarto século, não se tinha muito bem definido. E começou inicialmente com 3 semanas, depois se alongou, já no quarto século, para que desse esse período dos 40 dias, fazendo referência, alusão àquele período que o povo caminhava no deserto, o próprio Cristo que vai ao deserto os 40 dias, e faz alusão a esse tempo, que é um tempo de quaresma, é um tempo de preparação. Os documentos da igreja nos falam que é preparação para o batismo, vivência do próprio batismo e tempo de penitência. Porque a quaresma, ela gira em torno da grande semana, que é a Semana Santa. Então, esse período que nós estamos vivendo é para que eu vá me admoestando o meu espírito, as minhas paixões, para que na Semana Santa eu chegue mais próximo daquilo que Deus nos pede. Ainda falando sobre essa questão da duração, né? Ainda é uma dúvida muito frequente também entre os cristãos católicos. Se a quaresma começa hoje, quarta-feira de cinzas, e segue até o domingo de Ramos, ou se segue até a quinta-feira, conhecida como quinta-feira da Paixão. Isso. É uma dúvida frequente também, né, diácono? Isso. Normalmente vai se marcar ali pelo domingo de Ramos, mas o correto seria até a quinta-feira. Certo. Vamos até o Aleluia ali. Muitas igrejas, elas velam as imagens com aqueles panos roxos. O roxo simboliza a penitência, simboliza todo esse ar penitencial. E a partir só na missa do Aleluia é que se desnuda a velácio, o nome dessa prática. E tem uma pedagogia interessante. Primeiro é para não tirar o foco dos fiéis na questão do Cristo, da cruz do Cristo. Você também vai encontrar na literatura dizendo que se na paixão, morte e ressurreição do Cristo, é o Cristo que se doa para a humanidade, recebendo toda a carga dos nossos pecados, não se tem santo até o Cristo. Então, muitas vezes, ele se vela porque não faz sentido ter santo se o Cristo, o verdadeiro santo, não foi manifestado em sua glória total. Então, se vela para que a partir do Aleluia, louvado seja Deus, Cristo está no nosso meio, ressuscitou, se desnuda, porque agora sim, ele é modelo de santidade. Aquilo que não só os santos conseguiram na história, mas para todos nós. Quaresma convida todos nós a fazermos isso. Tem um tripé na quaresma, esse tempo da quaresma. Começa com a oração, o jejum e a caridade. E aqui é onde esse ponto, vou deixar de tomar isso, vou deixar de comer aquilo. Na oração, o próprio catecismo nos fala que no mais absoluto silêncio da nossa consciência, do nosso coração, Cristo fala conosco, Deus fala conosco. Então, eu tenho que, nesse período da quaresma, olhar para dentro de mim, porque eu conheço as minhas mazelas, eu conheço as minhas debilidades, as minhas fraquezas. Então, nesse olhar introspecto que eu vou ter, eu vou entender aonde eu preciso melhorar,
E agora sim, eu sabendo das minhas fraquezas, das minhas limitações, faz sentido o jejum. Porque o jejum é aquilo que vem magoar, machucar a minha zona de conforto, para que eu melhore, que eu seja uma pessoa melhor. E eu conseguindo fazer a partir da oração, ouvindo e agora colocando em ação, agora sim, como um ser melhor, como um cristão melhor, eu posso ir ao mundo oferecer a caridade. Eu posso, às vezes aparece o nome esmola, mas é no sentido da caridade. E agora, eu fazendo esse tempo de quaresma, de preparação, eu entendo as minhas debilidades, vou ao encontro delas para melhorar e posso ir ao encontro do irmão. É um período de conexão e de reconexão, né? Que muita gente revê conceitos, se aproxima da igreja mais uma vez e revê esses conceitos que são importantes. Agora, o que pode e o que não pode nesse período? Como são feitos esses votos que são considerados por alguns como penitência, para você não posso comer chocolate e tal. Mas além dessa regra que é colocada, o que pode e o que não pode nesse período, diácono? A igreja pede que façamos um exame de consciência muito reto, muito sincero. A partir desse exame de consciência, buscar o ato penitencial, que fazer uma boa confissão, se confessar. E nisso aí se pede o jejum, se pede a abstinência da carne nas sextas-feiras, né? E aí cada um, naquilo que eu falei, cada um sendo consciente daquilo que é sua fragilidade, no que lhe toca, eu consigo, aí sim, deixar fofocar menos e falar menos. Às vezes ter uma atitude mais fraterna dentro da minha casa. Sim. E muitas vezes as famílias se esvaziam no sentido do Cristo e muitas vezes é isso que a quaresma pode nos levar a compreender melhor. O próprio Papa Leão falou recentemente sobre isso, né? Do jejum de palavras ofensivas, por exemplo, da própria fofoca, que não acrescenta em nada. E sobre penitência ou jejum, são práticas diferentes, diácono? Explica para nós. Sim, o jejum é aquilo que você se abstém de algo. E o ideal é que seja algo que seja prazeroso, que lhe traga conforto. A penitência pode ser a própria confissão. Muitas vezes tem pessoas que têm uma dificuldade gigante para se confessar e diz: eu vou me confessar com outro homem, se ele é tão pecador quanto. Sim. E entender que a confissão não é para a pessoa, aquela pessoa que está ali, mas é o próprio Cristo, que na pessoa do sacerdote se faz presente para nos ouvir. Muitas vezes é um momento que nós colocamos para fora e a partir dessa confissão pode haver uma penitência. Diz: olha, para que você, Bruna, se torne uma pessoa melhor, vá ao encontro disso, faça isso. Não apenas... A penitência não é só, olha, vá ali e reze tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso. Mas o correto é que lhe toque para que nós possamos, nesse processo, sermos pessoas melhores a cada dia. Agora, uma curiosidade, por que algumas pessoas optam em comer peixe? Qual é a simbologia do comer peixe, não comer uma carne vermelha nesse período? A carne vermelha, isso já vai estar desde o sétimo século, já nessa perspectiva. Aí aqui tem toda uma tradição que vem da carne vermelha, da questão do sangue. Então, desde lá dos princípios, dos primórdios, já se tinha o peixe, e deve se abster não só da carne vermelha, mas de toda o frango também se inclui, porque são aves com sangue. No caso, hoje, quarta-feira de cinzas... Nas sextas-feiras, né? Isso durante todo esse período de quaresma. Todo esse período. O único dia que a gente tem uma folga, digamos assim, seria no domingo, que o domingo é o dia do Senhor, então poderia se abrir essa sessão. Mas se pede que seja, Bruno, o peixe. O peixe, o ovo, mas os animais que ao ser abatido tem o sangue, que é o próprio frango, né? Também se pede essa abstinência. Muito bem. Olha aí que riqueza, né? Quantas informações, começando hoje, então, esse período de quaresma, que os cristãos católicos reverenciam, têm muito respeito também. E lembrando também, né, diácono, não é um período de tristeza, é um período de introspecção, de reflexão, e que pode acontecer ali uma falha ou outra, mas Deus vai guiando o caminho, né? Isso, a própria palavra de Deus nos coloca, né? Quando estiver fazendo jejum, não apareça com aquela cara de morto, de que está doente, sofrendo, mas perfuma a tua cabeça e eleva o teu ânimo, né? Que possamos ver que tudo isso que nós fazemos
é para a honra e glória de Deus, para tentar nos aproximarmos dele, ter essa conexão e sermos aquilo que ele pede, que sejamos santos. O Deus quer que nós tenhamos o modelo que é Jesus Cristo e nesse modelo busquemos a santidade, tudo aquilo que ele nos colocou, né? Muito bem. Muito obrigado pela sua presença. Os esclarecimentos são muito importantes para todos nós, né? Independente da crença, da religião, para a gente entender como é que isso se dá, como os católicos vivem essa realidade que é tão presente há tantos anos, desde os primórdios da nossa história. Muito obrigado. Obrigada, viu? Diácono. Eu que agradeço. Pronto, vou ficando por aqui agradecendo mais uma vez.